A juíza aposentada Ludmila Lins Grillo palestrou durante o Congresso Conservador nos Estados Unidos quando explicou a mudança que começou a acontecer e afirmou acreditar que já se iniciou uma fragilização das bases da ditadura que está instalada no Brasil. A juíza relatou sua própria história de perseguição política, assim como de outros exilados e dos presos e perseguidos políticos no Brasil. Ludmila Lins Grillo lembrou que se tornou conhecida e passou a ser perseguida justamente por denunciar o ativismo judicial no Brasil. Ela disse: o ativismo judicial do STF já estava assim extremamente exacerbado e para mim aquilo era muito claro, mas para outros juízes não era. Eles começam com ativismo. Daqui a pouco a coisa sobe um degrau e vira uma juristocracia, ou seja, o governo dos juízes. E por último, termina no nosso estágio que nós estamos agora, que é a ditadura do judiciário. Então a ditadura do judiciário começa lá com o ativismo judicial e para mim já era muito claro aonde que aquilo ia dar. Ludmila explicou que se o ativismo judicial tivesse sido enfrentado desde seu início, teria sido mais fácil evitar seu avanço. Ela explicou que em 2019 a ditadura judicial se instalou com o inquérito das fake news e o início da censura aberta. Ela disse: ali começou o primeiro episódio de censura e as ditaduras são caracterizadas pelos episódios de censura. Então, por isso que eu coloco como marco inicial da nossa ditadura o ano de 2019. A juíza explicou que naquele momento percebeu que teria que pagar um preço pela liberdade. Ela disse: esse preço tem que ser pago e ele tem que ser pago por algumas pessoas, ainda que seja uma meia dúzia ali que se colocam em condição de sacrifício. Não é um preço barato você pagar por essa liberdade. Não é barato, é caro pra caramba. E as pessoas, cada um de nós aqui, pagam determinado preço, maior ou menor, pela nossa liberdade que a gente está tentando recuperar. Uns pagam um preço muito alto, como por exemplo pagou o Clériston. O Clezão pagou com a morte, ele morreu. Acho que até agora o preço mais alto pago pela nossa liberdade, quem pagou foi o Clezão, que morreu. Outros tantos pagam com algo também muito caro à nossa existência, que é o preço da própria liberdade. Milhares e milhares de pessoas estão hoje pagando um preço, lá na Papuda, lá na Colmeia, porque eles, em algum momento da vida deles, eles foram à Praça dos Três Poderes. Eles foram a Brasília, naquele dia fatídico, lutar pela nossa liberdade. Esses estão pagando com seu próprio corpo físico, estão presos, estão encarcerados. Ludmila deu exemplos de exilados e perseguidos políticos, expondo a devastação que é causada quando a máquina do Estado é utilizada para perseguir indivíduos. Ela disse: eu estou colocando isso para que todo mundo perceba que algumas pessoas estão pagando preços muito altos pela nossa liberdade. Imagine você se ninguém tivesse essa disposição para lutar nesse nível. A juíza disse: é muito difícil você viver uma vida dessa forma e suportando toda essa carga pesada da máquina pública, do aparato estatal, com todas as armas apontadas para você no seu CPF. Então, essa minha fala aqui hoje é uma fala sobre justamente o preço da liberdade. Algumas pessoas pagam esse preço muito alto e por todos nós. Então, eu sou grata ao presidente Bolsonaro por ter posto a vida dele e a paz dele. Esse homem não vive em paz e não vive em paz até hoje. Ele vai pagar esse preço pelo resto da vida dele. Ludmila falou sobre a importância de que as pessoas se conscientizem que terão que pagar um preço pela liberdade, ainda que apenas assumir o risco de ir a uma manifestação. A juíza disse: tem gente dando milhões e milhões de contribuição, perdendo muita coisa, perdendo cargo, perdendo seu patrimônio, perdendo a sua família, perdendo sua liberdade, como eles vão perdendo até sua vida. Lembra do caso do Daniel Silveira, que é um exemplo que eu procuro nunca esquecer?
Ela expôs os absurdos na perseguição a Daniel Silveira e disse: é justamente isso que caracteriza uma ditadura. É justamente os caras fazerem coisas que não podem ser feitas. Ludmila Lins Grillo afirmou: quando todas as forças do Estado, as armas do Estado são apontadas para você no seu CPF, você tem 3 alternativas. Você tem 3 condutas que você pode adotar. A juíza explicou: a primeira delas é se curvar, se humilhar, falar sim senhor, vou te obedecer. Essa opção eu não recomendo, e por um motivo assim muito simples. Primeiro, que é desonroso você ficar se submetendo a ordens ilegais e inconstitucionais. E segundo, porque não dá certo. Quando você abaixa a cabeça para o tirano, se age assim, se humilha, ele vai te humilhar de qualquer forma. Não vai funcionar. É aquela frase do Churchill sobre Chamberlain na Segunda Guerra: entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra e terás a guerra. A sua segunda alternativa é permanecer ali, no campo do inimigo. Por exemplo, Bolsonaro fez isso. Ele está nessa segunda alternativa. Você permanece no campo do inimigo, só que de mãos atadas. É uma opção, pelo menos não é desonroso como a primeira opção. É menos pior do que a primeira. E a terceira hipótese, que foi a hipótese que eu dei, o caminho que eu escolhi, é você sair do campo de controle do seu inimigo. Muitos estão vindo aqui aos Estados Unidos e outros estão indo para a Argentina. Quando se esgotam os meios internos de resolução desses conflitos, a gente vai ter que partir para os meios externos, que é o que está acontecendo. Ludmila Lins Grillo apontou que há indícios de mudanças no ar que podem ser vistos na leve alteração da abordagem dada pela velha imprensa às condutas do ministro Alexandre de Moraes. Ela enfatizou a importância da intervenção do empresário Elon Musk, expondo ordens ilegais de censura do ministro durante a campanha eleitoral, e apontou que, após isso, a velha imprensa começou a fazer levíssimos questionamentos ao ministro. Ela apontou: depois do fenômeno Elon Musk, eles já passaram a dizer a palavra censura. A juíza afirmou: então vocês vejam que assim as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo porque essas coisas não acontecem do dia para a noite, mas eu vou só percebendo esses movimentos. E o movimento da extrema imprensa já está sendo agora no sentido de largar a mão do Moraes. Eu não sei se ele já percebeu. Ele me parece ser bastante idiota para não ter percebido. Ludmila Lins Grillo concluiu dizendo: então o Brasil de agora não é o mesmo Brasil de antes de abril. As coisas já mudaram e vão continuar mudando. Se todos nós, cada um de nós, der os seus 5 cents de contribuição, pagando o preço da nossa liberdade. E eu vou terminar então minha fala com uma frase do ex-presidente Ronald Reagan, em que ele dizia: a liberdade nunca está a mais de uma geração da extinção. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião.
Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. A todos, né? A todos, todas e todes. Não, a todos. É interessante eu estar aqui hoje nesse palco, porque enquanto eu estava morando no Brasil, eu era figurinha frequente nesses eventos da direita, evento conservador, sempre estava fazendo palestra, aquela coisa toda. E desde que eu vim morar nos Estados Unidos, tem 1 ano e meio, essa é a primeira vez que eu faço uma palestra presencial. De lá para cá, as pessoas, né, passei um bom tempo aqui nos Estados Unidos sem as pessoas saberem que eu estava aqui. Algumas pessoas, alguns de vocês me conhecem, outros não. Eu vou falar rapidamente aqui o que aconteceu para quem não me conhece. Então, eu fiquei aqui nos Estados Unidos sem que as pessoas soubessem que eu estava aqui e continuei sendo chamada para fazer palestras, só que eu já estava aqui, então eu não podia dizer que eu estava aqui, enquanto eu não resolvesse a minha vida. Então, essa é a primeira vez que eu faço uma palestra presencialmente. Então, para mim é um evento especial. Queria agradecer a Fátima pelo convite. Palmas, né, para a Fátima. Eu a conheci no CIPEC, a gente conversou e eu falei, quando ela me chamou, eu falei, com certeza eu vou, com certeza eu vou. Tô com saudade, né, dessa vibe. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Ludmila Grilo. Eu não vou dizer que eu era, né? Eu sou juíza para sempre, né? Juíza aposentada. Igual o doutor Sebastião, né? Aposentado, você é juiz para sempre, porque você é juiz aposentado. Só que no meu caso, eu não me aposentei normalmente, como as pessoas se aposentam, né? Por tempo de serviço. Eu fui aposentada compulsoriamente por uma questão disciplinar. Então, você tem a aposentadoria compulsória aos 75 anos, que é quando a gente chama de expulsória, né, que é quando a pessoa faz 75 anos, ela tem que se aposentar. E tem outro tipo de aposentadoria compulsória, que é a aposentadoria por indisciplina. Então, eu fui considerada uma pessoa indisciplinada e levei a penalidade máxima da magistratura, que é a pena de aposentadoria compulsória, que é aquela pena que recebem
os juízes corruptos, sabe? Aqueles que vendem sentenças, essa é a penalidade. E foi a penalidade que eu tomei. Por quê? Porque eu vendi sentença? Porque eu roubei? Porque eu disse coisas na internet. Eu levei a mesma penalidade que aqueles juízes corruptos que vendem sentença. Mas não tem problema, não. Eu não me arrependo de 1 centímetro do que eu fiz. E ontem aqui subiu no palco aquele rapaz americano, eu esqueci o nome dele, eu anotei aqui, Greg Gibson. Greg Gibson. E ele falou uma frase que eu falei, putz, esse é o tema da minha palestra que eu preparei. Ele falou aquela frase que é atribuída ao Benjamin Franklin, que é se você abre mão de um punhado da sua liberdade em troca de alguma segurança, isso significa que você não merece nem a liberdade e nem a segurança. Ele falou, e eu concordo completamente com essa frase. Se você está abrindo mão daquela sua liberdadezinha tal, não, preciso ficar protegidinho aqui, a pessoa fica ali se protegendo, né, tentando se preservar ali, quando está vendo tudo ruir ao seu redor. Essa pessoa não merece realmente nenhuma dessas duas coisas. Não merece nem a liberdade nem a segurança. Então, concordo inteiramente com ele. Quando lá no início dos anos 2016, 2017, eu já era aluna do professor Olavo, eu acompanho o professor Olavo desde final de 2012. Eu estou há um tempo aí nessa do olavismo, né? Então, lá para os anos 2016, 2017, eu já era olavista nível master, nível premium. Então, eu já dentro da magistratura, eu já era juíza desde 2013. E digamos que eu fiz ali causava muita confusão ali dentro da magistratura, né, com aquelas ideias subversivas que eu, né, disseminava dentro ali do ambiente da magistratura, no ambiente dos juízes. E eu disseminava umas ideias ali, tinha os grupos de Facebook, e eu sempre lançava aquelas ideias subversivas, liberdade pessoal. Que história é essa de juiz ativista, ativismo judicial? Né, eu falava do Barroso, o pessoal, você não pode falar do Barroso, o Barroso é, abre aspas, seu chefe, né, o cara lá do STF, como é que pode uma juizinha de primeiro grau falando do Barrosão da massa, falando do Gilmar, né, quem és tu? Eu falei, bom, não me parece que Gilmar e Barroso saibam exatamente o que eles estão fazendo, ou sabem, o que é pior, ou sabem o que estão fazendo, o mal que eles estão fazendo ao Brasil e continuam persistindo nessa conduta. Então, eu acho que precisa de alguém ali com um pouquinho de olavismo nas veias para abrir os olhos dos demais. Então, eu era uma figura, digamos, perigosa dentro da magistratura e, portanto, jamais tolerada. Então, lá para os anos de 2016, 2017, como eu era a única juíza no Brasil a falar abertamente sobre esses temas, porque eu percebia o perigo e eu tinha perfeita noção do perigo, porque eu já era aluna do Olavo há muitos anos e, para mim, já era muito claro onde que aquilo ia dar. O ativismo judicial do STF já estava assim, extremamente exacerbado e, para mim, aquilo era muito claro, mas para outros juízes não era. Eles enxergavam aquilo ali como sendo algo, não, ativismo judicial, ele só está dando uma interpretação né, imaginativa, ele está, tudo bem, ele está exagerando um pouco, mas é apenas ativismo, não tem problema. Mas a gente tem problema, porque a coisa começa com ativismo judicial ali na base, eles começam com ativismo, daqui a pouco a coisa sobe um degrau e vira uma juristocracia, ou seja, o governo dos juízes. E, por último, termina no nosso estágio que nós estamos agora, que é a ditadura do judiciário. Então, a ditadura do judiciário começa lá com o ativismo judicial. E, para mim, já era muito claro aonde que aquilo ia dar. E eu tentei avisar enquanto ainda dava tempo. Só que eles foram deixando. Não, Ludmila é uma extremista, é uma fanática, que isso, não tem nada a ver. Enfim, estava eu lá, 2016, 2017, falando pra caramba, e alguns que tinham olhos de ver, ouvidos para escutar,
começaram a me chamar. Como eu era a única juíza que falava, eu estava nas entrevistas, eu estava nas palestras, eu estava nos eventos, escrevi livro, ou seja, toquei o rebu. E eu acho que era isso que eu tinha que fazer mesmo. E não me arrependo de 1 milímetro do que eu fiz. Eu tinha que ter feito isso. Então, eu comecei, obviamente, por conta dessa minha conduta, eu comecei, obviamente, a ser perseguida pelo meu tribunal, né, Tribunal de Minas Gerais, apesar de eu sou carioca, mas eu era juiz em Minas Gerais, trabalhava lá, e também pelo CNJ. Então, eu recebia perseguição por todos os lados, por qualquer coisa que eu fizesse. Então, isso gerou também muito ciúme por parte dos juízes, porque eles são, como vocês sabem, eles são figuras muito vaidosas, eles adoram ser as pessoas que são convidadas para os eventos, as pessoas que são convidadas para as entrevistas, mas eles não eram, eu era. E isso também começou a gerar um certo ciúme e um certo desconforto por parte dos colegas. E já estava tudo ali na cara, naqueles anos de 2016, 2017, que o Alexandre de Moraes, que entrou em 2017, ainda não era, naquela época, ainda não era o Xandão. Ele era apenas o Alexandre de Moraes, até então. Só que o ativismo já existia, a sementinha já estava ali. A gente não imaginava, quando o Alexandre entrou, ele foi colocado lá pelo Michel Temer. A gente não imaginava, eu acho que até o próprio Michel Temer não imaginava que ele iria se transformar naquilo que ele se transformou depois. Então, isso não era muito previsível naquela época. Mas já havia sinais de que o STF ia começar a extrapolar das suas funções. Sabe quando a mocinha começa a namorar um cara cafajeste, que ele dá sinais, ele começa a dar sinal, só que ela prefere não enxergar, ela tá ali apaixonadinha, aí finge que não vê, aí tem um dia que ele a trata mal, que ele dá uma resposta meio atravessada, meio enviesada, e a mocinha, não, coitadinha, estava no mau dia, e vai, né, criando justificativas e justificativas para justificar aquele namoradinho cafajeste por quem ela está apaixonadinha. E começa a se justificar. Só que o cara está dando sinal ali. Um belo dia, um sábado, ele vai e prefere sair com os amigos em vez de sair com a namoradinha. O sinal está ali. O cara está dando sinal. E ela prefere não enxergar. Então, o Brasil, nessa época, 2017, 2018, era a namoradinha boba, tentando justificar as canalices do namorado cafajeste. A gente estava nessa época. E eu estava ali, eu era aquela, né, a vizinha chata, fofoqueira, que ficava ali. Isso vai dar chabu. Eu já estava avisando. Mas não, que isso, imagina, não tem problema nenhum, não. Enfim, naquela época ainda dava para consertar alguma coisa. Hoje já se tornou muito mais difícil. Então, desde ali de 2018, 2019, mais especificamente, quando começou a ditadura do judiciário, com o fenômeno O Amigo do Meu Pai, foi a primeira matéria da revista Cruzoé que foi censurada. Por que eu coloco como marco inicial da ditadura essa matéria da Cruzoé, essa censura da Cruzoé? Porque até então a gente já estava num estado juristocrático, ou seja, já tínhamos passado da primeira fase, ativismo, já tínhamos subido para a segunda etapa, juristocracia, e ali, com esse episódio do Amigo do Meu Pai, da censura da revista Cruzoé, que fez uma matéria apontando o Toffoli como sendo essa pessoa mencionada ali nas planilhas da Odebrecht, ali começou o primeiro episódio de censura. E as ditaduras são caracterizadas pelos episódios de censura. Então, por isso que eu coloco como marco inicial da nossa ditadura o ano de 2019. Então, desde antes eu falei, bom, eu vou ter que começar a pagar um preço aqui pela nossa liberdade, porque ela está indo embora. E eu não vou ficar aqui apegada ao meu cargo, com um cargo que eu batalhei muito, que eu suei muito para conseguir esse cargo. Foram anos estudando para conseguir um cargo daquele. Mas eu falei, olha, o
que é mais importante? A minha liberdade, a liberdade do meu país ou o meu cargo? E assim, na minha cabeça, na minha escala de valores, eu não tinha nem o que pensar. Sim, é claro que a liberdade é muito mais importante. Só que geralmente essa não é a escolha das pessoas. As pessoas geralmente elas vão escolher o seu cargo. Elas vão privilegiar o seu conforto pessoal a se colocar em risco por algo maior. Mas esse preço ele tem que ser pago. E ele tem que ser pago por algumas pessoas, ainda que seja uma meia dúzia ali que se colocam em condição de sacrifício. Né? Não é um preço barato. Você pagar por essa liberdade não é barato, é caro pra caramba. E as pessoas, cada um de nós aqui, pagam um determinado preço maior ou menor pela nossa liberdade que a gente está tentando recuperar. Né? Uns pagam um preço muito alto, como, por exemplo, pagou o Clezão. O Clezão pagou com a morte. Ele morreu. Acho que até agora o preço mais alto pago pela nossa liberdade, quem pagou foi o Clezão, que morreu. Outros tantos pagam com algo também muito caro a nossa existência, que é o preço da própria liberdade. Milhares e milhares de pessoas estão hoje pagando um preço lá na Papuda, lá na Colmeia, porque eles, em algum momento da vida deles, eles foram à Praça dos Três Poderes, eles foram a Brasília, naquele dia fatídico, lutar pela nossa liberdade. Esses estão pagando com o seu próprio corpo físico, estão presos, né, estão encarcerados. Então, Clezão pagou com a vida. Os presos do 8 de janeiro estão pagando com a sua liberdade. Você vê aí, por exemplo, o meu amigo Alan dos Santos ficou 3 anos sem ver a família. Está pagando o Alan, ele está pagando o preço da liberdade, e não só por ele, por todos nós. Desde o momento em que ele estava no Brasil sendo perseguido, ele teve a Polícia Federal entrando na casa dele violentamente por 2 vezes, com a mulher dele grávida. Em algum momento ele teve que sair do Brasil, porque ele, né, assim como aluno do professor Olavo, óbvio que ele tinha um grau de previsibilidade superior, e ele veio para o exílio, né, a tempo, né, antes de pagar esse preço aí da liberdade, ele veio para o exílio, mas também pagou um preço muito alto. O exílio é um dos dramas humanos catalogados na nossa literatura. A gente tem a fome, a gente tem a guerra, a gente tem o exílio. O exílio é um desses grandes dramas humanos que a gente tem notícia na nossa história. Então, ele pagou também um preço muito alto, e até hoje ele está no exílio. Eu também paguei o preço do exílio, não só o preço do exílio, eu paguei o preço do assassinato de reputação. Pegaram, né, inventaram coisas a meu respeito, como não tinha nada para falar a meu respeito, inventaram coisas e atacaram a minha reputação profissional, mas isso foi o mais tranquilo de tudo. Né? Eles também fizeram com que eu viesse para o exílio, confiscaram todos os meus rendimentos, né? Só que antes disso acontecer, eu já imaginava, assim como a Ala, já imaginava que isso pudesse acontecer, eu trouxe as minhas propriedades para os Estados Unidos, então eu consegui salvar o meu patrimônio, mas a minha aposentadoriazinha que está caindo lá, está tudo confiscada pelo Alexandre de Moraes. Quanto a isso, eu não tenho o que fazer, né? Não há o que fazer. Então, eu pago com o meu patrimônio, pago com a minha situação de exílio e, de certa forma, com a minha liberdade, porque hoje eu tenho uma liberdade parcial, assim como o Alan. A gente não tem a liberdade de ir ao nosso próprio país. E eu também não tenho como sair do território americano. Então, é uma liberdade que eu tenho parcial. Ainda é uma liberdade muito superior, muito melhor, muito mais confortável do que quem está preso de verdade. Então, o preço que eu estou pagando ainda é um preço menor do que o pessoal que pagou, né, com a vida e com a liberdade. Mas pensa o seguinte, a gente precisa, todos nós precisamos, para ter a liberdade que a gente tanto sonha, cada um precisa pagar um certo preço. Precisa ter um punhado de gente disposta a pagar um certo preço, alguns um pouco menos, outros um pouco mais. Pensa o seguinte, vamos colocar aqui as coisas em perspectiva.
Vocês já pensaram naqueles dias em que tudo dá errado na vida de vocês? Por exemplo, alguém pega o cartão de crédito de vocês e clona. Aí chega lá uma mensagem dizendo que você gastou 10 mil dólares, sei lá, no Walmart. Você, opa, peraí, eu não gastei isso aqui não. Aí você começa a ficar preocupado. Aí você liga para o banco e fica esperando e ninguém te atende. Aquilo ali já acabou com o seu dia. Já é algo ruim na sua vida. Ou um dia que você está atrasado para ir não sei aonde e você, no meio do caminho, teu pneu fura. E você perde teu compromisso e você se estressa. Aquilo ali já acabou com o teu dia. Às vezes um simples chuveiro elétrico. Tá? Você está na sua casa, deu problema, o chuveiro parou de funcionar. Ou faltou luz. Faltou luz, ficou um tempão faltando luz e as tuas coisas que estavam na geladeira todas pereceram, você vai ter que jogar tudo fora. Isso não é algo que te chateia, mas chateia profundamente. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esses exemplos? Porque são exemplos de coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. Coisas ruins, digamos, corriqueiras. São coisas que acontecem com cada um de nós. Acho que cada um de nós já deve ter passado por uma das situações aqui que eu mencionei, que a gente fica chateado, arrasado na hora que aquilo acontece, estraga o nosso dia. Agora, coloquem isso em perspectiva. Tudo isso que eu citei são problemas corriqueiros. Agora, pensa naquelas pessoas em que não foi um pneu, não foi um chuveiro, não foi o cartão clonado. É o Estado apontando o dedo para você, colocando um alvo na sua testa, no seu CPF. Não é no seu grupo. Quando o Estado, a máquina estatal, a botina do Estado, faz assim na sua cabeça. Não é na cabeça do seu colega, não é na cabeça do seu bairro, não é no seu grupo profissional. É na sua cabeça, no seu CPF, quando você é o alvo. Alguém aqui já imaginou o peso de você no CPF, especificamente você, ser a pessoa perseguida por uma máquina estatal gigantesca, a qual você não tem o menor controle? Quando você... Eu sei que é difícil, né, cada um aqui imaginar o que é você ter toda a máquina pública apontando para você especificamente no seu CPF. Porque o que as pessoas geralmente passam? Eu sou conservador, os conservadores são perseguidos. Tá, você ali é uma pessoa dentro daquele universo gigantesco de conservadores. Você está ali se sentindo com medo, você tem medo de se expressar, mas você, em geral, não tem o dedo do Estado apontando especificamente para você no seu CPF. Você está ali dentro de uma massa de pessoas perseguidas, no qual você é ali uma pessoa no meio daquela massa. Agora, você imagina um Alan dos Santos, que ele tem o Estado, a máquina estatal, apontando ali para a cabeça dele, especificamente no CPF dele. Eu estou colocando isso para que todo mundo perceba que algumas pessoas estão pagando preços muito altos pela nossa liberdade. E imagine você se ninguém tivesse essa disposição para lutar nesse nível. Vocês já imaginaram o nível de escravidão que nós estaríamos nesse exato momento? Se não tivesse um professor Olavo de Carvalho que tivesse vindo para cá, para os Estados Unidos, para poder falar, daqui ele podia falar o que ele quisesse, e mesmo assim foi perseguido pra caramba. Perseguido pra caramba. Imagina se não tivesse um professor Olavo de Carvalho para fazer o que ele fez, para gerar, ensinar a nova geração de intelectuais, como ele mesmo falava, que era a obra dele. Ele falou, eu vou gerar a nova geração de intelectuais que vai ensinar daqui para frente e depois da minha morte. Imagina se ele não tivesse feito isso e aceitado a perseguição que ele sofreu. Imagina, por exemplo, o próprio Jair Bolsonaro, que tomou uma baita de uma facada, quase morreu, e até hoje ele sofre os efeitos, toda hora ele tem que ir para o hospital.
para fazer algum procedimento lá da facada que, sei lá, vai infeccionando, que não sei o que acontece, que ele toda hora tem que ir para o hospital e quase morreu e sofreu assassinato de reputação. Imagina a vida do Bolsonaro, um dia na vida do Bolsonaro, nos últimos 4 anos, né? Durante os 4 anos do mandato dele. Imagina se ele não topasse passar pelo que ele passou, porque era previsível que ele ia passar por aquilo ali. Aquele homem não teve um dia sequer de paz. Já se colocaram no lugar do Bolsonaro. Um dia só. Imagina você, assim, até para mim, eu que já sofri assassinato de reputação em nível nacional, eu mesma também não consigo me colocar no lugar do Bolsonaro, porque contra ele era algo muito mais poderoso, mais insistente, e a carga de negatividade que ia em cima dele todos os dias da vida dele. Não tinha um dia que esse homem tivesse paz. Então, é muito difícil você viver uma vida dessa forma e suportando toda essa carga pesada da máquina pública, do aparato estatal, com todas as armas apontadas para você no seu CPF. Então, essa minha fala aqui hoje é uma fala sobre justamente o preço da liberdade. Algumas pessoas pagam esse preço muito alto e por todos nós, Então, eu sou grata ao presidente Bolsonaro por ter posto a vida dele, né, e a paz dele. Esse homem não vive em paz e não vive em paz até hoje. Ele vai pagar por esse preço para o resto da vida dele, enquanto ele viver. Ele vai pagar esse preço. O professor Olavo, o Alan dos Santos e todas essas pessoas, inclusive muitos anônimos, inclusive que estão aqui sentados nesse auditório hoje. Porque eu sei que muitos de vocês aqui organizam manifestações, financiam faixas, cartazes, promovem esse tipo de movimento político que a gente sabe que são perseguidos. Então, até essas pessoas anônimas, elas se colocam um pouco em risco. E se cada um de nós abrir mão de pelo menos um pouquinho do nosso conforto e da nossa segurança, a gente consegue avançar. Lembrem vocês daquelas manifestações que aconteceram na Avenida Paulista esse ano. Se não me engano, foi a primeira que aconteceu esse ano, foi em fevereiro. Alguém se lembra? Acho que foi fevereiro. 25 de fevereiro, né? Que até o Bolsonaro falou, não levem faixas, não levem cartazes. Inclusive, eu fui contra isso aí. Para mim, não existe manifestação sem faixa e sem cartaz. Mas beleza, ele chamou. Muita gente, eu via, inclusive, influencers, dizendo, olha, é perigoso, vocês já viram o que aconteceu no 8 de janeiro. Não teve gente falando isso? Ó, é perigoso ir para a rua. Vocês viram o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, olha, eu não vou. Se tu quiser ir, tu vai, mas eu não vou. Vocês não viram gente falando assim? Então, penso, para que essa pessoa serve? Se a pessoa não consegue ser uma no meio de uma multidão de 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, se você não tem coragem de você ser uma ali no meio, e nem era na Praça dos Três Poderes, era na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista não tem Praça dos Três Poderes para você ser acusado de golpe de Estado. Então, na Avenida Paulista é infinitamente mais seguro você fazer uma manifestação política do que em Brasília. E, aliás, eu acho que até por isso que nunca mais aconteceu manifestação em Brasília. Eu acho certo, acho que tem que fazer na Paulista mesmo. Lá não tem STF, lá não tem Palácio do Planalto. Lá ninguém vai poder te acusar de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o migué jurídico, né? Eles deram um migué. É um cinismo jurídico. Eles sabem que nada disso aconteceu e o próprio Gilmar Mendes falou isso numa entrevista lá em Portugal, achou que ninguém ia saber. Né? Mas hoje em dia todo mundo tem iPhone, né? Gilmar Mendes, lamento. Todo mundo viu e todo mundo sabe que você é um cínico. Não é isso?
Justamente, aqui é o Zagalo, né? Vão ter que me engolir. Então, pessoal, aqueles probleminhas, algumas pessoas têm na escala macro, tem os problemas na escala micro e tem os problemas na escala macro. E a maioria das pessoas, as pessoas anônimas, elas também, ainda que na escala micro, elas precisam se colocar um pouquinho em risco, sendo uma daquelas 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas lá no meio da Avenida Paulista. Ah, pode vir a polícia, pode vir gás lacrimogênio. Sim, pode. E você vai ter que se colocar um pouquinho em risco e ir lá. Porque não tem grandes reformas em um país como a gente deseja sem a participação popular. Então, algumas pessoas, nem todos são influencers com 1 milhão de seguidores, nem todos são apresentadores do Terça Livre, nem todo mundo é um Paulo Figueiredo da vida, que fala para milhões de pessoas. A maioria das pessoas são pessoas anônimas. E não é porque são anônimas que não podem fazer nada. Elas, unidas, elas podem fazer muita coisa. E elas precisam perder aquele medinho de, não vou para a rua não, porque, sei lá, o Alexandre de Moraes pode me ver lá no meio de 800 mil pessoas e implicar comigo. Ela precisa ela precisa dar os seus 5 centavos de contribuição. Lembrando que outros não deram só 5 centavos. Tem gente dando milhões e milhões de contribuição, perdendo muita coisa. Perdendo cargo, perdendo seu patrimônio, perdendo sua família, perdendo sua liberdade e, como Clezão, perdendo até a sua vida. Lembra do caso do Daniel Silveira, que é um exemplo que eu procuro nunca esquecer esse homem. Quase todas as falas eu procuro lembrar dele. O caso do Daniel Silveira é um caso muito emblemático, porque o Daniel Silveira ele era um parlamentar. E como parlamentar, a liberdade de expressão dele é maior do que a nossa. E a Constituição diz isso. O parlamentar ele é inviolável por opiniões, palavras e votos. Nós não somos invioláveis por palavras. Se a gente falar qualquer coisa aqui, xingar o outro, a gente responde por calúnia, injúria e difamação. O Daniel Silveira não. Ele era um parlamentar, tem mais liberdade de expressão que todo mundo, justamente porque ele pode xingar o que ele quiser. Ele não comete crime de palavra. A liberdade de expressão dele é maior do que a nossa. E ainda assim, ele foi preso. Por quê? Por palavra. Chega a ser até irônico. Se a gente falar isso para um gringo aqui nos Estados Unidos, um parlamentar foi preso porque fez uma live no YouTube. Os caras, mas como assim? Aí eles perguntam, mas pode isso? Eu falei, não, meu amigo, é justamente isso que caracteriza uma ditadura, é justamente os caras fazerem coisas que não podem ser feitas. Então, eu procuro sempre lembrar do caso Daniel Silveira. Quando você tem realmente problemas muito, muito graves, como essas pessoas tiveram, todos esses que perderam muita coisa em prol da nossa liberdade, quando você tem esse problema grave, todos os outros problemas eles se tornam muito pequenos. Então, por exemplo, eu ouço o pessoal falando, não, estou com um problemão, nossa, minha vida está um inferno. Eu vou ter que trocar o meu filho de escola. Ele não vai suportar o menino. Então, imagina um Daniel Silveira da vida, ouvindo uma pessoa falando isso, que o grande problema da vida dela é porque, meu menino vai ter que mudar de escola, é um problemão. Imagina um Alan dos Santos escutando um negócio desse. Nossa, que problemão. Meu Deus do céu, que problema terrível. Engordei e não sei se eu vou conseguir caber no vestido para a festa de sábado. Nossa, problemaço. Então, vocês estão vendo que quando a pessoa passa por esses problemas em escala macro, são problemas realmente muito graves. Tudo mais se torna, assim, muito pequeno. Não quero aqui dar uma de velhinho. Já viu o velhinho disputando doença?
quem tem a maior doença. Todo mundo aqui já viu, né? Todo mundo já viu. Na família, aí senta um velhinho do lado do outro. Ai, do meu pescoço tá dando, não consigo melhorar o outro. Ai, o meu quadril, ai, meu bico de papagaio. E começa tudo disputando doença. Eu não quero que disputar doença. Ai, quem tem um problema maior do que o outro. Eu só... Oi? Você não viu minha tireoide. Exatamente. Isso porque você não viu minha tireoide, minha filha. Aí fica aquela disputa de doença. Então, eu não quero aqui ficar disputando, né, quem tem o maior problema. É só porque todo mundo consiga colocar na sua cabeça que cada um tem que dar os seus 5 centavos de contribuição, ainda que sejam 5 centavos, porque de 5 centavos em 5 centavos, a gente tem 1 milhão. Então, todo mundo precisa dar pelo menos um pouquinho. E algumas pessoas, claro, vão dar mais, né, em escala macro, como essas pessoas todas que eu citei aqui. Esse preço, ele precisa ser pago pelo menos por um punhado de pessoas. E aqueles anônimos se juntem para dar pelo menos um pouquinho e a gente conseguir mais um montão. Então, esse preço, pessoal, ele é muito alto. Quando todas essas forças do Estado, eles se voltam contra você no seu CPF, que é algo que a maioria das pessoas nunca vai experimentar essa situação. Não recomendo. Mas, enfim, não recomendo, mas também não me arrependo, sabe? Quando todas as forças do Estado, as armas do Estado, são apontadas para você, no seu CPF, você tem 3 alternativas. Você tem 3 condutas que você pode adotar. A primeira delas é se curvar, se humilhar, falar assim, Senhor, vou te obedecer. Essa opção eu não recomendo, e por um motivo assim, muito simples. Primeiro que é desonroso, né? É desonroso você ficar se submetendo a ordens ilegais e inconstitucionais. E segundo, porque não dá certo. Quando você abaixa a cabeça para o tirano e diz, ah, sim, senhor, e se humilha, ele vai te humilhar de qualquer forma. Não vai funcionar. É aquela frase do Churchill para o Chamberlain, na Segunda Guerra. Entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra e terás a guerra. É isso. Então não dá certo. Não recomendo você se curvar, porque você vai sair desonrado e vai ter a guerra do mesmo jeito. Eles não podem sentir o cheiro de sangue, que eles vão como tubarões. Então você não pode sangrar ali no sangue, no tanque de tubarões. A sua segunda alternativa é permanecer ali no campo do inimigo. Por exemplo, Bolsonaro fez isso. Ele está nessa segunda alternativa. Você permanece no campo do inimigo, só que de mãos atadas. Você não pode fazer muita coisa ali. Você não pode falar. Se você convocar manifestação, você tem que fazer... Ai, não leva faixa não, tá? Você não pode fazer muita coisa, porque você está no campo de controle do inimigo e totalmente subjugado. É uma opção, pelo menos não é desonroso como a primeira opção. Pelo menos você está ali de cabeça erguida, você só está quieto. Mas pelo menos você não se humilhou, né? Essa é uma, pelo menos é como eu vejo a situação. Exatamente, é menos pior do que a primeira. E a terceira hipótese, que foi a hipótese que eu, né, foi o caminho que eu escolhi, é você sair do campo de controle do seu inimigo. Então eu falei, bom, eu sou mais fraca que ele. Mais fraca no sentido de não ter o poder da caneta. Eu sou mais fraca. Nesse ponto, nesse quesito eu perco. Então eu vou sair do campo de controle dele. E foi o que eu fiz aqui no exílio. E muitas, centenas, agora a gente sabe que centenas de pessoas estão fazendo isso. Muitos estão vindo aqui para os Estados Unidos e outros estão indo para a Argentina. Né, como a gente ficou sabendo que tem acontecido aí nos últimos tempos, né? E eles, inclusive, estão marara. Eles pediram a listinha, né, de pessoas que entraram na Argentina.
porque eles não se conformam, porque agora eles não têm como meter a mão nessas pessoas. Se as pessoas pediram asilo, não tem mais como pegar. Perdeu o Mané, perdeu Alexandre de Moraes. O Milei, né? O Milei é parceiro, né? Espero que ele continue assim, pelo menos a economia tem melhorado bastante com ele. Então, quando se esgotam esses meios internos de resolução desses conflitos, a gente vai ter que partir para os meios externos, que é o que está acontecendo. Essa reviravolta que está acontecendo agora, ainda não dá para dizer que é uma reviravolta, mas quem tem olho de ver vai perceber que até mesmo a imprensa esquerdista, a extrema imprensa, até a UOL, a esquerdista UOL, já está fazendo discursos contra o Moraes, e discursos explícitos. Quem tem olhos de ver está vendo. Isso não acontecia até antes do fenômeno Elon Musk em abril. Então, a gente via de vez em quando um editorial do Estadão falando, olha, o Alexandre de Moraes, né, está dando umas decisões um pouco duvidosas, cheio de, pisando em ovos, sabe? Cheio de medo. Isso já vinha acontecendo há algum tempo. Depois do fenômeno Elon Musk, eles já passaram a dizer a palavra censura, até a mídia esquerdista. Mônica Bergamo, que é uma esquerdista, extrema esquerda, falou, de Moraes está censurando. Eles já estão ligando o nome Alexandre de Moraes, a palavra censura, coisa que até há 2 meses isso não acontecia. Só a mídia, só a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, o Brasil Sem Medo, falavam a palavra censura ligada ao nome Alexandre de Moraes. Agora, até o UOL, o jurista Walter Maerovitch, que é um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é colunista da UOL. E ele é o tipo do cara esquerdista que já disse até que Bolsonaro tem alma de genocida, coisa assim que esse cara falou. Esse mesmo cara esquerdista, outro dia escreveu uma matéria na UOL, quem quiser se divertir, pegue este artigo, eu não lembro agora, mas é só digitar lá, Walter Maerovitch, gentalha de toga. Ele chamou o STF de gentalha de toga, com essas palavras. E são, o que são? Aquilo ali é uma gentalha, é gentinha mesmo. E falou um monte de coisa, falou, olha, esses juízes do STF são fofoqueiros, ele falou isso, palavras dele, na UOL. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Isso sendo falado na UOL. Foi agora, tem poucas semanas. São fofoqueiros, falam fora dos autos, frequentam eventos custeados por recorrentes em processos que eles vão julgar, e eles não se constrangem com isso, de estar tendo despesa paga em congressinho, sei lá, em Lisboa, não sei aonde, paga pelas pessoas que são partes dos processos que eles estão julgando. Então esse cara lançou a braba e escreveu esse artigo. Tempos depois, umas semanas depois, o mesmo Walter Maerovitch, esquerdista da UOL, fez um artigo cujo título era, não lembro exatamente como ele escreveu, mas era algo do tipo, já é hora do impeachment de Alexandre de Moraes. Ele foi agora, tem 2 semanas, mais ou menos, na UOL. Então, vocês vejam que, assim, as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. É porque essas coisas não acontecem do dia para a noite. Mas eu vou só percebendo esses movimentos. E o movimento da extrema imprensa já está sendo agora no sentido de largar a mão do Moraes. Eu não sei se ele já percebeu. Ele me parece ser bastante idiota para não ter percebido. Então, o Brasil de agora não é o mesmo do Brasil de antes de abril. As coisas já mudaram e vão continuar mudando se todos nós, cada um de nós, der os seus 5 centavos de contribuição, pagando o preço da nossa liberdade. E eu vou terminar, então, a minha fala com uma frase do ex-presidente, né,
Ronald Reagan, em que ele dizia: a liberdade nunca está a mais de uma geração da extinção. Muito obrigada. Assim, por ela já ser a campeã de cortes, né, que os cortes que a gente faz para postar, Ludmila foi a campeã. Desculpa, palestrantes, todos vocês, inclusive eu que vou palestrar, é a campeã.